Olá, senhoras e senhores tripulantes, sejam muito bem-vindos ao quarto capítulo que vamos tratar sobre pressão e temperatura. Antes de iniciarmos, peço a todos que deixem o seu like, ativem o sininho, compartilhem e se inscrevam. O primeiro tema será sobre pressão. O ar tem um peso, assim como todos os líquidos. Portanto, o ar exerce uma força em todas as direções e sobre todos os objetos e seres vivos que se encontram mergulhados nele. Se nós pegarmos a fórmula da pressão, nós teremos força sobre área. Logo, essa força, nada mais nada menos, é o peso da atmosfera, da aceleração da gravidade sobre todos os corpos. E por este motivo, em determinados pontos do globo terrestre, nós teremos uma pressão maior em relação a outro ponto em que a pressão é menor. A unidade de medida de pressão utilizada em aviação é o hectopascal, ou abreviado HPA. Existem dois tipos de instrumentos de pressão: barômetro e barógrafo. O barômetro, que pode ser chamado também de barômetro aneroide, ele mede a pressão. O barógrafo, ele registra a pressão. Se nós pegarmos a morfologia dessa palavra, barômetro e barógrafo, a gente pode descobrir esta diferença. Porque, no caso, a palavra metro, ele vem de medição de algo. E o baro, pressão. Por isso que barômetro, ele vai medir a pressão. O barógrafo, a palavra grafo, vem de registrar ou de grafia, justamente com o baro ao lado, que é pressão. Então ele vai registrar a pressão. A pressão atmosférica será o peso exercido pelo ar desde o limite superior da atmosfera até o nível considerado. Ela varia com a temperatura, densidade e altitude, dentre outros elementos. Os parâmetros principais que sempre vão agir diretamente ou indiretamente sobre a pressão vai ser temperatura, densidade e altitude. Esses outros elementos, eles possuem características que podem alterar a pressão, mas os principais serão esses destacados. Quando nós falamos que a pressão atmosférica é o peso exercido pelo ar desde o limite superior da atmosfera, significa que, no momento em que algum objeto entre nas camadas da atmosfera superior, já começa a exercer o peso desse ar, a aceleração da gravidade nesses corpos, até o nível considerado, ou seja, até o ponto em que esse objeto se encontra. Vamos ver agora os parâmetros em relação e que podem influenciar a nossa pressão. Então, primeiramente, pressão e altitude são inversamente proporcional. Ou seja, se a altitude for maior, a pressão vai cair. Ou se a altitude for menor, a pressão vai aumentar. Então, olhando a imagem ao lado, a gente pode verificar que existem três pontos: alfa, bravo e Charlie. Ou seja, o ponto alfa, a qual está mais elevado em relação a Bravo e Charlie, possui uma pressão menor. Então, quem estiver nesta localização sofrerá uma pressão menor. Quem estiver no ponto B, que vai estar mais abaixo em relação ao ponto A e um pouco acima em relação ao ponto Charlie, justamente terá uma pressão diferente. E quem estiver no ponto Charlie, justamente terá uma pressão muito maior sendo exercida neste corpo. Por que a pressão ela vai variar inversamente proporcional com essa altitude? Por quê? Quanto mais alto a gente for subir, nós vamos encontrando uma quantidade dessas moléculas menor. Consequentemente, essa quantidade menor faz com que a área entre essas moléculas aumentem cada vez mais, justamente pela fórmula da pressão, força sobre área.
Então, como a área é um denominador nessa divisão, se ele aumentar, o resultado vai cair, ou vice-versa. Então, quanto mais alto este objeto estiver, vai encontrar moléculas cada vez mais separadas e essa pressão vai cair. Da mesma forma que se tivermos no ponto Charlie ou no ponto Bravo, essas moléculas vão estar mais próximas umas das outras, a pressão vai aumentar, porque a área entre elas vai diminuir. Então ele vai agir inversamente proporcional. Com relação à temperatura, inversamente proporcional. Aumentando-se a temperatura, diminui-se a pressão e a densidade. Então, independente se eu estiver no ponto A, no ponto B ou no ponto C, quem vai agora exercer uma influência sobre essa pressão vai ser a temperatura. Então, se eu estiver no ponto B com uma temperatura mais baixa e se eu estiver no ponto A com uma temperatura mais alta, logicamente, além de eu estar mais alto e diminuindo essa pressão, o aumento dessa temperatura vai diminuir mais ainda a pressão. Ou, se eu estiver nesse ponto B, aonde a pressão é maior e essa temperatura é menor, eu vou ter mais pressão sendo exercida sobre esse ponto. Ou pode ocorrer o inverso. Se eu estiver no ponto B, onde a pressão já é maior, porém uma temperatura acima, vai influenciar nessa pressão. E se eu estiver no ponto A, onde a pressão já é menor, porém a temperatura diminui, nós teremos uma variação nessa temperatura. O que precisa ficar bem claro é o seguinte: a temperatura vai exercer influência sobre essa pressão até um determinado ponto, porque a partir daí, quem vai dominar esta área de influência vai ser a altitude. Então não quer dizer que, se eu estiver mais afastado em relação à superfície, cada vez mais saindo das camadas da atmosfera, que a minha pressão vai aumentar porque a temperatura é menor. Não. Justamente a altitude vai mandar em cima desta influência sobre a pressão. E por que a temperatura vai influenciar? Veja, um aumento de temperatura vai fazer com que essas moléculas se agitem cada vez mais. Essa agitação vai fazer com que elas se afastem. E, neste afastamento, a gente vai aumentar a área entre essas moléculas e a pressão vai diminuir. Da mesma forma, uma temperatura menor, aonde essas moléculas vão estar menos agitadas, elas vão ter uma área menor entre elas, aumentando esta pressão. Pressão em relação à densidade. Então, ela é diretamente proporcional. Aumentando-se a pressão, aumenta-se a densidade. Então, veja, se nós pegarmos a fórmula da densidade, é massa sobre volume. E da pressão, força sobre área. Então, são unidades de medidas bem semelhantes, se nós compararmos em relação à área com o volume. Nesse caso, o que vai acontecer? Na fórmula da pressão, que nós temos a área, e na fórmula da densidade, que nós temos o volume, eles são denominadores. Se o volume entre essas moléculas diminuir, ou se a área entre essas moléculas diminuírem, nós teremos uma pressão e densidade maior. Se for aplicada uma força, ou um corpo tem uma massa elevada, e não for aplicada essa diminuição ou aumento sobre esse volume ou área, a densidade e a pressão serão maiores. Então, neste caso, eles são diretamente proporcional. Se a pressão sobe, a densidade vai subir, e vice-versa. Logicamente que, se nós tivermos a influência da altitude ou da temperatura que vai influenciar diretamente na pressão, vai influenciar indiretamente na densidade, porque eles são proporcionais. Então, o aumento de temperatura vai diminuir a densidade e diminuir a pressão. Um aumento de altitude vai diminuir a densidade e vai diminuir a pressão. E vice-versa.
Então a densidade é a massa por unidade de volume. Então nós temos a fórmula D, que é representado por densidade, é igual a M, massa, sobre V, volume. Então, como o volume ele é um denominador que está abaixo, se ele aumentar, ele vai influenciar no resultado, vai diminuir. Se diminuir o volume, ele vai influenciar o resultado da densidade, que vai aumentar. A relação da densidade com a altitude, inversamente proporcional. Então, ele vai agir da mesma forma que ocorre com a pressão. Aumentando-se a altitude, diminui-se a densidade e pressão. Altitude. Então, qual é o conceito de altitude? Distância vertical que separa um ponto do nível médio do mar. Então, observando o cursor, nós temos esses pontos, Charlie, Bravo e Alfa. Então, se eu estiver sobre este ponto, eu vou ter uma altura, porque vai ser o objeto, o ponto em qual eu me encontro em relação ao solo. Só que agora, se eu tentar fazer uma medição deste ponto A com a linha do nível médio do mar, eu vou ter uma altitude, caso se eu estivesse voando, né, sobrevoando com a minha aeronave, ou como eu estou neste ponto, eu vou estar numa elevação. Da mesma forma que se eu estiver no ponto B, o nível médio do mar está acima aonde eu me encontro. Então eu vou ter uma elevação negativa, porque eu estou localizado abaixo da linha do mar. E assim por diante. Temperatura é a medida da velocidade média de agitação das moléculas de um corpo ou substância e que expressa o seu grau médio de calor. Então a temperatura nada mais, nada menos é a movimentação dessas moléculas. Quanto mais rápidas essas moléculas estiverem se movimentando, maior será a indicação dessa temperatura. Quanto menor for a movimentação dessas moléculas, menor será a temperatura. A relação com temperatura com a altitude, inversamente proporcional. Aumentando-se a altitude, diminui-se a temperatura. E por que vai diminuir essa temperatura? Primeiramente, a gente vai estar se afastando cada vez mais da superfície terrestre, aonde essa superfície terrestre absorve muito mais em relação ao ar. Então, quanto mais afastados a gente estiver da superfície terrestre, teremos menos temperaturas para serem encontradas. Um segundo ponto em relação a isso vai ser, quanto mais elevados nós estamos subindo, cada vez mais essas moléculas estão se separando. E, consequentemente, essa separação entre essas moléculas vai gerar uma energia menor entre elas. E com isso, a gente vai encontrar temperaturas menores, menos atrito com o ar e diminuindo essa temperatura. Existem dois tipos de instrumentos de temperatura, termômetro e termógrafo. A linha de raciocínio entre o barômetro e o barógrafo serão as mesmas. Então, a palavra metro vem de medição e termo de termia, de temperatura. Então, termômetro mede a temperatura. O grafo vem de grafia, de registrar. E termo vem novamente da temperatura. Então, termógrafo registra a temperatura. Resumo: variações da pressão. Com relação à altitude, inversamente proporcional. Com relação à temperatura, inversamente proporcional. Com relação à densidade, diretamente proporcional. A variação da densidade com relação à altitude, inversamente proporcional, mas vai seguir a mesma regra para a pressão. Então, tanto com temperatura, que vai ser inversamente proporcional, e com a pressão, diretamente proporcional. A variação da temperatura em relação à altitude, inversamente proporcional. Instrumentos: barômetro, mede pressão, e termômetro, mede temperatura. O barógrafo registra pressão e termógrafo registra temperatura. Com isso, finalizamos o nosso quarto capítulo. Até a próxima!